Olá pessoal, sou Estevão Diniz, desenvolvedor do Slideboard Training no Brasil. Estou aqui hoje para trazer uma aplicação prática do Slideboard, tanto na prevenção quanto no tratamento das lesões de joelho. Então nós vamos utilizar como exemplo hoje a condromalácia patelar, que é a lesão mais comum na prática clínica do fisioterapeuta em relação ao joelho. A condromalácia nada mais é do que o desgaste, principalmente da cartilagem patelar. Lógico que a gente pode ter esse desgaste em outras cartilagens do próprio joelho ou em outras articulações, mas a mais comum que encontramos hoje na nossa prática clínica é o desgaste da cartilagem patelar. Esse desgaste por si só é apenas um sinal, é fundamental para o fisioterapeuta saber avaliar bem o seu paciente e tentar entender a origem biomecânica desse desgaste. O slide é uma ferramenta muito interessante porque a gente consegue fornecer estímulos diferenciados de estabilização desse joelho e atuar especificamente nas causas mais comuns da condromalácia. Essas causas podem ser desde uma alteração na pisada, um pé desabado, um pé plano, ou uma rotação de tíbia, o joelho valgo, como a gente conhece, né? E geralmente essas alterações biomecânicas elas refletem lá no quadril e até mesmo na coluna. É importante tentar enxergar essa origem e atuar na origem. Um músculo que a maioria das pesquisas recentes, os estudos mais recentes mostram que o músculo-chave nesses desarranjos é o glúteo médio, o famoso glúteo médio. Então com o slide a gente consegue atuar especificamente em cima desse músculo para trazer principalmente a estabilidade. A gente vai tentar evitar esse desabamento, esse valgo e de forma prática atuar na estabilização desse joelho. Vamos dar uma olhada de forma prática como que a gente faria isso no slide. Essa aqui é a minha colega Tawane, ela vai me ajudar na demonstração dos exercícios. Nós já estamos sobre o slide. Para quem não conhece o slide, é essa prancha que se utiliza de uma placa sintética que proporciona esse baixo atrito e essas duas traves. É importante para quem tiver objetivo de trabalhar com slide, procurar adquirir um slide de mais qualidade, que essa placa realmente deslize, que essas traves sejam bem fixas para que não se solte, porque isso gera segurança no trabalho do seu paciente, para você evitar que seu paciente se machuque na prática do slide. Mas vamos começar a demonstrar o exercício. Eu vou utilizar hoje um exercício básico que é a chave do slide. Quase todo mundo conhece o slide por aquele movimento que a gente chama de deslizamento lateral, ou side by side. Ele é o exercício mais famoso do slide, mas não é o único. Inclusive, vários outros exercícios em outros planos, mesmo em decúbito dorsal, decúbito ventral, são bem interessantes para as lesões de joelho, inclusive para a condromalácia. Mas eu vou utilizar hoje a base do side by side, a base do deslizamento lateral. Então a Tawane vai me ajudar, pode chegar aqui bem próximo da trave. Esse movimento a gente gosta de chamar de educativo do deslizamento lateral. Dentro da metodologia que eu desenvolvi, nós utilizamos ele para ensinar o aluno ou o paciente a fazer o deslizamento. E ele é muito interessante para o joelho. Ele pode ser feito tanto com os dois pés no slide ou com um pé fora do slide. Ela pode colocar o pé aqui no tatame e aí eu vou tirar um pé do estímulo de baixo atrito. Dessa forma o exercício fica até um pouco mais fácil, você pode usar com alunos iniciantes. Mas para esse movimento nós já vamos utilizar os dois pés em cima do slide e um pé apoiado na trave. A base do deslizamento lateral ou do side by side é o agachamento. Então é fundamental você ensinar para o seu paciente ou para o seu aluno a agachar. E é o que a gente vai fazer agora. A Tawane vai agachar para mim e aqui já tem um diferencial do slide. O slide ele veio da patinação de velocidade. Quem tiver curiosidade pode buscar isso mais. E na patinação de velocidade a gente sempre procura trabalhar com o tronco um pouquinho mais para frente. E isso já vai gerar uma série de estímulos diferenciais, tanto para a coluna, para vertebrais, mas também para o joelho. Eu consigo posicionar melhor meu joelho em relação ao meu pé e ao quadril, tirando já um pouco de sobrecarga do joelho. Outra questão que é primordial observar no trabalho com slide é o posicionamento do quadril em relação ao joelho e tornozelo. No slide a gente tem várias coisas que são bem específicas, que são abordadas no curso de formação. Em relação à descarga de peso entre uma perna e a outra, a perna que a gente utiliza como perna de estabilidade e perna de impulso. Cada membro inferior vai estar recebendo estímulos específicos. Por exemplo, essa seria a perna de estabilidade nesse caso. Eu estou o tempo inteiro com uma contração isométrica, acho que minha colega já está até cansando um pouquinho.
E eu tenho uma tendência excêntrica o tempo inteiro. O que seria essa tendência excêntrica? Essa perna está o tempo inteiro querendo escorregar. E ela tem que ter uma contração de adutores juntamente com a estabilidade da perna de estabilidade para manter o movimento. E aqui, se eu começar o trabalho dinâmico, vai escorregar a perna para lá, eu vou começar a descarregar mais peso nessa perna e aí eu vou começar a recrutar um músculo-chave no trabalho de estabilidade do joelho, que é o glúteo médio. Porque é ele que vai manter a estabilidade dessa perna, que está com cerca de 70% do peso agora, e vai manter essa estabilidade do joelho. O joelho aqui vai começar a ter uma tendência de valgo e varodinâmico, dependendo da movimentação da outra perna. E o glúteo médio vai estar o tempo inteiro contraindo para manter essa estabilidade. Outra coisa que começa a acontecer é rotações a nível de quadril, que vai refletir lá no tornozelo. E isso pode gerar um pé desabado ou outras alterações biomecânicas que você vai começar a enxergar no seu aluno, que vai ser geralmente a alteração de base dele em relação à condromalácia que ele apresenta. Então, só de fazer esse movimento, você vai repetir para mim 5 vezes agora. 1 e 2, estende o braço lá na frente. E 3, gero mais estímulo. E 4, eu consigo ver o tempo inteiro o trabalho de estabilização do joelho. E abriu, segura. Abriu. E aqui eu gero o estímulo de isometria. Esse é um trabalho que a gente chama de educativo, que é o primeiro trabalho. Quando eu passo isso para a forma dinâmica, aí o trabalho fica bem mais intenso. Nós vamos passar agora para a parte dinâmica do movimento. A gente trabalhou toda essa questão de estabilidade com a Tawane em isometria e agora nós vamos ver como que o joelho, quadril, tronco se comporta quando ela estiver fazendo um exercício de forma dinâmica. No side by side, nós temos que ter muita atenção, principalmente para fazer essa transição com o paciente, desse trabalho isométrico para o trabalho dinâmico. Isso só deve ser feito quando você tem total confiança que o seu aluno ou seu paciente consegue agachar, tem força e estabilidade para fazer o movimento. O side by side, ou deslizamento lateral, apesar de ser o exercício mais famoso do slide, acho que é o exercício que a gente mais vê vídeos por aí de pessoas fazendo, até atores famosos trabalhando com slide, ele é o exercício mais perigoso, mais complexo do slide, é onde a gente tem um risco grande de provocar lesões também. Então é importante o profissional estar capacitado para fazer essas correções. Vou pedir para a Tawane fazer o movimento, pode fazer bem lento, por favor, agachado. Aqui tem várias coisas específicas que eu preciso estar observando. O posicionamento do quadril dela em relação ao joelho durante o deslizamento. Quanto mais centralizado tiver o quadril dela, ela vai ter mais descarga de peso em relação aos adutores. Se eu conseguir que ela fique com o quadril, tente ficar com o quadril mais em cima do joelho. Volta, ela vai estar estimulando mais o glúteo médio, que é aquele músculo foco que a gente colocou para a estabilidade do joelho, para evitar esse desgaste precoce da cartilagem patelar. E isso eu consigo trabalhar através de comandos verbais. Durante o movimento, eu coloco um foco no movimento com o meu paciente. Eu posso utilizar mecanismos de estabilidade, eu posso dar as mãos para ela, posso pedir para ela segurar em um espaldar, alguma coisa que facilite o movimento e assim o profissional tem mais capacidade de estar fazendo essas correções. E é importante entender também que tem formas de deixar o exercício mais intenso ou menos intenso. Uma das formas mais eficazes é o agachamento. Quanto mais agachada ela tiver, mais intenso vai ser o exercício, tanto para a articulação, tanto para a cartilagem do joelho, quanto também para os músculos que vão estar envolvidos no trabalho. Então, dessa forma, eu consigo intensificar ou também deixar o exercício um pouco mais fácil. E tudo isso a gente pode fazer associado a outros implementos. O grande diferencial aqui é o estímulo de baixo atrito, essa tendência excêntrica o tempo inteiro e o movimento ele vai estar sempre sendo influenciado por todos esses estímulos. Para demonstrar de forma prática o diferencial do slide, o estímulo de baixo atrito, comparando com outro estímulo que é um estímulo de instabilidade, nós vamos utilizar o BOSU, para vocês poderem entender um pouquinho o que o baixo atrito faz em relação à instabilidade. Então eu vou pedir para a Tawane subir em cima do BOSU com uma perna só, a gente vai fazer um trabalho unilateral. E esse estímulo de instabilidade multidirecional do BOSU vai estar o tempo inteiro exigindo dela um equilíbrio e estabilidade de joelho. Eu vou ter aqui principalmente contrações isométricas.
O grande diferencial para o slide é que no slide a gente vai ter a tendência excêntrica, ou seja, ela tem o tempo inteiro essa tendência de escorregar e vai ter que contrair seus músculos excentricamente para evitar esse escorregão. Então no slide eu tenho tanto contrações isométricas como também contrações excêntricas. E nos estímulos de instabilidade eu tenho mais contrações isométricas para manter o movimento. Os dois tipos de trabalho são trabalhos proprioceptivos. Então, tanto no BOSU quanto no slide, eu vou estar promovendo um equilíbrio e um estímulo proprioceptivo para o meu paciente. Esse e vários outros exercícios nós estamos levando por todo o Brasil através do curso de formação em Slide Board Training. Esse curso tem como objetivo capacitar os profissionais tanto da educação física quanto da fisioterapia a trabalhar com slide de forma ampla e segura. Então, continue nos acompanhando através do nosso site e na nossa fanpage, que você vai encontrar toda a nossa agenda de cursos e estaremos sempre trazendo novos vídeos com novos conteúdos.